A Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público realiza hoje mais um programa Em Pauta. Nosso programa ele sempre traz temas importantes que devem ser discutidos e debatidos com toda a comunidade jurídica. Nosso programa da Unidade Nacional de Capacitação acontece às quintas-feiras, às 10 horas da manhã. São curtas e rápidas edições, mas temas de muito interesse. E estão convidados todos aqueles que atuam na comunidade jurídica para acompanhar as nossas discussões. Nosso programa ele é transmitido ao vivo pelo site do Conselho Nacional no canal do YouTube. E aí nós contamos, então, com a participação de todos vocês. Nos acompanhem. O nosso encontro de hoje tem um convidado muito especial. Nós vamos receber hoje o Dr. André Reis Lacerda. Dr. André Reis Lacerda, ele é magistrado no Tribunal de Justiça de Goiás. Dr. André fez os seus estudos e preparação na Universidade de Lisboa e vai tratar hoje de um assunto muito importante para toda a comunidade jurídica. Nós vamos discutir a atuação e a perspectiva do Ministério Público no que diz respeito ao ativismo judicial no nosso país. Eu acho que esse tema, doutor André, e fico muito feliz por ter aceitado esse convite, sentimos honrados com sua presença nesse nosso Em Pauta, mas esse tema é um tema de preocupação para a magistratura, para o Ministério Público, para a advocacia e para toda a comunidade jurídica. É pensar quais os limites, quais as consequências, qual a importância do ativismo judicial e, efetivamente, por que ele chegou, por que ele aconteceu no nosso país. Então, doutor André, obrigada por estar conosco nesse nosso Em Pauta de hoje. Muito honrado e muito feliz por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, doutora, professora Fernanda Marinella. Para mim é uma honra estar aqui, e também agradecer a colaboração do doutor Dani Salles, da Olga, que me trataram muito bem, fizeram esse convite. Agradecer a todos os ouvintes, a todos os promotores de justiça do Brasil, todos os operadores de justiça como um todo, magistrados, estudantes em geral. Mas, como a senhora mesmo disse, é um tema muito candente que vem sendo debatido na doutrina constitucional há séculos. Mas no Brasil tomou um corpo, cresceu esse ambiente de críticas recíprocas e também de conformações desde a efetivação da Constituição de 88, É um tema que, na base, a gente acaba por fazer uma revisitação do próprio conceito de separação dos poderes, que para alguns, desavisadamente, as pessoas têm a impressão de conotação popular que quem descobriu, quem fechou a separação de poderes foi Montesquieu, o Barão de Montesquieu, mas ele simplesmente desenvolveu a especificação dessas funções, Já havia sido discutido por Locke, já havia sido discutido desde a Antiguidade Clássica, em Aristóteles, Políbio e vários outros, e a gente viu com a ascensão depois dos poderes, dos Estados-nações que foram criados, aí, o absolutismo sendo fechado, a necessidade de contenção. E à época dessa criação do princípio da separação de poderes, a realidade, lógico, era estruturalmente totalmente diferente, e os estudos também eram feitos para realidades diferentes, Países como França, Inglaterra e outros tinham uma realidade diferente do que aconteceu depois nos Estados Unidos, que vieram os federalistas, Madison, nos Federalist Papers e todos, que deram outra conformação da questão dos freios e contrapesos, e essa discussão foi crescendo nos Estados Unidos desde do começo do século passado, E houveram muitas críticas, desse crescimento do Poder Judicial, sobretudo no caso que é célebre, todos conhecem, que é de Madison versus Marbury, mas porque um jornalista da época que escreveu para a revista Fortune, ele fez uma avaliação dos perfis dos grandes justices dos Estados Unidos. Então ele queria saber quem era mais conservador, mais proativo, mais ativista, e cunhou esse termo de ativismo judicial. Mas na época não tinha essa conotação necessariamente jurídica ou de discussões críticas, era uma coisa da mídia. E isso foi se levando, ao ponto de várias discussões serem colocadas com as grandes decisões judiciais da Suprema Corte Americana, por exemplo, da segregação racial, das escolas públicas americanas e todos aqueles casos célebres que a gente vê na nossa doutrina, sobretudo hoje com grandes expoentes no Brasil que tratam disso, como o ministro Barroso, Elival da Silva Ramos, em São Paulo, que já foi procurador do Estado, para a gente ter uma visão tanto de advogados como de juízes
e como de operadores do direito em geral. Mas, até então, o poder judicial era tido como um poder nulo e atrofiado, como colocava Montesquieu mesmo. E com o crescimento da saída que a gente teve, da sacralização da lei, que a lei era colocada como uma coisa, né, intocável, o parlamento tinha toda a imponência, nem o poder executivo tinha toda essa edição, só depois das grandes guerras, depois da ascensão dos Estados Unidos, que o poder executivo criou um novo patamar que teve essa necessidade de contraponto do poder judicial da Suprema Corte, que foi um crescente. Em muitos momentos, a Corte Suprema teve que arrefecer, teve que dar passos atrás, sob pena da sua decisão não ser cumprida, né? E isso no Brasil, a gente teve essa questão de nulificação, entre aspas, teve livros até de ministros do Supremo Tribunal Federal aqui, que escreviam que o Supremo Tribunal Federal era figurativo. E até 88 a gente tinha um pouco essa conformação. Com 88, com a Constituição, a gente teve, primeiro, a desconfiança que existia em relação à legislação brasileira e da gente com o grito calado, que estava realmente calado aí pela ditadura militar e outras coisas que criaram a redemocratização, tudo levou a um estado de coisas que criou uma conjuntura própria para que a Constituição fosse prolixa, analítica, expansiva, com termos jurídicos indeterminados, abertos, principiológicos, e a gente saiu daquela concepção que o nosso Poder Judiciário era muito, mas muito conservador, no sentido da expressão, até ter um pouco razão de ser, da boca da lei, né, do juiz boca da lei, para a gente começar a passar para o juiz boca da Constituição, que não foi uma coisa automática, que não foi uma coisa que deu o enfechamento da Constituição em 88, 89 já estávamos com isso. Foi 20 anos de amadurecimento e até hoje nós estamos em idas e vindas nesse sentido. Então, a judicialização no Brasil, ela começou com esse patamar desse marco paradigmático que é a Constituição, e é decorrente do nosso modelo institucional, né, do que a gente tem de legitimados ativos para questionar o controle de constitucionalidade, já que nós temos um controle de constitucionalidade forte no Brasil. E nós tivemos até, por exemplo, que aí foi tese da minha pesquisa, a PEC 33, que o Legislativo tentou enfechar, tentava retirar poderes do Supremo, poderes judiciais, dizendo que o Judiciário estava muito crescido, com muitos poderes exacerbados e que teria que transformar o nosso desenho institucional para um controle fraco. Isso significaria que a gente teria, mais ou menos, uma visão constitucional como acontece na Nova Zelândia, no Canadá, na Holanda, mas a realidade deles é totalmente diferente. Tanto que quando a gente estuda na doutrina, isso é muito corrente nos manuais mais básicos de concurso para direito constitucional, as pessoas falam em gerações de direitos, em direito de segunda geração, primeira geração, e no Brasil, mesmo nós estando em 2020, a segunda geração de direitos, que são esses direitos sociais, nós estamos longe de alcançar muitos patamares minimamente exigíveis. Então, daí a necessidade de o Poder Judiciário ser citado várias vezes, não para poder expandir o seu alcance de uma forma deliberada, como seria a figura do ativismo judicial, que seria uma coisa diferente da judicialização, que a judicialização, segundo Barroso, é o fato, né? É a circunstância que a gente vive, é aquele modelo desenhado que a gente tem. E o ativismo já seria a conduta do magistrado colocada nesses termos de proatividade. André, mas a gente tem que... E só lhe fazendo uma pequena interrupção, na verdade, eu acho que as suas palavras foram muito importantes no sentido de contextualizar a mudança do Estado brasileiro a partir da Constituição de 1988, sem dúvida alguma. E tem um fato que eu acho que é fundamental a gente registrar também, que a Constituição de 1988, apesar de ter sido chamada a Carta Democrática, a Constituição Cidadã, ela, na verdade, estabeleceu muitos direitos que dependiam de regulamentação, ela sofria a tal doença da síndrome da inefetividade
efetividade das normas, né? E hoje a gente poderia contar cerca de 90 direitos ainda dependem de regulamentação no texto constitucional. Então, você tem uma carta constitucional que demanda uma ampla regulamentação pela Casa Legislativa e durante muitos anos essa inércia aconteceu, né? A impressão que dava é que a Casa Legislativa não entendia o problema da falta de ação, né? Da falta de postura, de atuação. Claro. E aí, quando ela se apercebe desse contexto, ela quer reagir, né? Peraí, ninguém pode tirar o meu poder, né? Na verdade, a Constituição me deu, mas eu não o exerci. Eu sempre digo que não tem, em termos de poder, não tem cadeira vaga, né? O poder não fica vazio. Se ele tá, ninguém exerce, peraí, alguém já se apropria logo. Então, eu entendo que houve também uma necessidade do Poder Judiciário de atuação diante da própria inércia do Poder Legislativo em cumprir o texto constitucional, né? E os mandados de injunção demonstravam exatamente isso, né? Comunicava-se o Congresso que tinha que legislar e o Congresso fingia que não tinha entendido aquela comunicação, né? Então, com esse controle de constitucionalidade e a inércia do Poder Legislativo, acho que o Poder Judiciário acaba ocupando esse espaço. Eu entendo que esse foi um papel importante que o Poder Judiciário exerceu neste momento. Mas de lá para cá, as coisas mudam um pouco. Na verdade, esse papel do ativismo judicial, ele não é só exercido pelo Supremo Tribunal Federal, e acho que o senhor foi muito feliz em colocar, né? Não é uma judicialização, ela é diferente, é a atuação do magistrado diante da causa judicializada. Eu acho que o país tem duas situações. Primeiro, que a judicialização é o sentimento único de solução dos problemas, né? E a advocacia tem um papel relevante também nessa discussão. Eu sempre digo lá na advocacia, na OAB, de que a gente precisa encontrar novos caminhos, novas alternativas, porque o Poder Judiciário não dará conta de todas as demandas se todas elas forem judicializadas. Então, a gente precisa compreender que a judicialização não é o único caminho de justiça. Mas, por outro lado, a partir da judicialização, o magistrado atua e muitas vezes atua para além da aplicação da norma, exercendo, então, esse tão chamado ativismo judicial, né? E isso é uma preocupação porque isso não acontece só no Supremo Tribunal Federal, isso acontece no Brasil todo e isso também acontece no Ministério Público, que acaba exercendo ou participando um pouco dessa construção. E aí acho que é importante que a gente também contextualize tudo isso para o que vem acontecendo hoje, não é, André? Então, acho que suas palavras foram maravilhosas no sentido de demonstrar exatamente essa mudança no ordenamento jurídico brasileiro e na estrutura dos nossos poderes. E, efetivamente, isso aconteceu a partir de 88. Com certeza, como a senhora colocou aí, a doutrina chamava até essa síndrome de inefetividade, na parte do mandado de junção, do sino sem badalo, né? A gente tinha um sino sem badalo que não resolvia. E foi com esse fechamento da Constituição de 88 que a gente teve legitimados que cresceram muito, né? Sobretudo pela questão da independência, da autonomia, o próprio Ministério Público como um grande legitimado, como voz da sociedade. Porque a gente também, até hoje, a gente sofre um pouco disso, que tem uma autora alemã que chama Ingeborg Maus, que ela fala que o Brasil tem um pouco da síndrome de infantilidade, como se a gente fosse um superego da sociedade infantilizada, né? E então tudo tem que ser levado ao judiciário porque a população perdeu a sua capacidade de resolver não só os grandes acordos morais, que aí precisa levar para o judiciário, para o Supremo, e que deveria ser efetivamente uma corte constitucional para a gente tratar de temas candentes, mas que sejam temas que tenham repercussão realmente nacional, para não ter essa expressivo abarrotamento com mais de 110 milhões de processos. É humanamente impossível, né? Mas a gente precisa partir para um outro momento, né, que o próprio Ministério Público tem um grande papel nisso, com as suas ações coletivas, com a ação civil pública, né? A gente adotar o que é, pela própria OAB, as class actions americanas, né? Para a gente tornar aqueles temas que sejam de direitos difusos, que sejam de direitos coletivos, não um balcão individualizado para resolver cada problema individual. E o magistrado, hoje em dia, com essa questão do ativismo, que eu quero dizer assim, na minha concepção, o ativismo é um termo equívoco, é um termo plurissignificativo. Então, não é todo ativismo que é prejudicial e, às vezes, é colocado numa conotação pejorativa. E até como a senhora colocou, desse ocupamento de espaços de poder, só existe um questionamento, por exemplo, no âmbito eleitoral, no âmbito de entrar num poder executivo e legislativo, porque alguém da esfera política suscitou o poder judiciário, né? Então, tem os perdedores e ganhadores da arena política que estão lá esperando essa resposta do poder judiciário.
E como diria Paulo Bonavides, todo juiz é um juiz constitucional, seja numa parte da ação concentrada, que são os tribunais, seja no controle difuso, que a gente pode fazer isso todos os dias, em quase todos os processos, né? Mas o papel do Ministério Público, nesse sentido, é fundamental. E o que a gente precisa fazer é realmente delimitar o que é um ativismo adequado, necessário, decorrente da estrutura institucional que a gente tem, né, que é aquilo que a Constituição manda a gente fazer, que é a positivação dos direitos. Não necessariamente a gente tem uma coisa regulamentada, mas a Constituição, com a sua força normativa, hoje em dia, a gente pode perfeitamente, e está cada vez mais corrente, utilizá-la como parâmetro para a decisão independente de uma lei específica. Diferente da gente fazer uma presunção de que tem um termo categórico da Constituição. 75 anos é o ano da aposentadoria compulsória, né? E vários outros direitos específicos são fechados em regras. Nisso não tem dúvida, nisso o magistrado não tem problema. O problema são nos conceitos abertos, né? O problema é se eu posso ter o nível de judicialização que a gente tem hoje, por exemplo, nos planos de saúde, né, nos remédios, e aí o magistrado chega, né, com um pedido, seja do Ministério Público, fazendo a função de substituto processual, seja das defensorias, outros órgãos, com um pedido falando que a pessoa está morrendo e precisa de um leito de UTI. O que ele não pode, de forma ativista, desnecessária, é entender como médico, achar que vai dar um remédio agora na pandemia, é a cloroquina, eu acredito ou não na cloroquina, eu não posso politizar o debate. O que o juiz tem que ter que tomar cuidado, e aí a gente parte do próprio promotor quando vai fazer o pedido, é que muitas decisões que eu gostaria de dar, eu não posso dar. É lógico que todo magistrado tem essa concepção pessoal, seus valores, suas crenças, mas eu não posso levar para a decisão judicial aquilo que não é do ordenamento de forma objetiva, né? Então, eu vou precisar de um laudo médico, vou precisar de uma pesquisa não empírica sobre aquilo e falar que é um laudo conclusivo, me determinando que eu preciso entregar aquele remédio. Ele está na lista do SUS ou não? Agora, a diferença é que a gente precisa de um diálogo institucional cada vez maior. Para quê? Para que a gente não deixe a população solta, cada um correndo para o seu lado, pedindo milhões de remédios no judiciário, por exemplo, sendo que a gente pode, com uma ação coletiva, fazer uma conversa com o Poder Executivo para que haja uma licitação recorrente, constante, que vai economizar dinheiro para o Estado, né? Que a gente não vai, a partir de uma decisão judicial, justificar uma inexigibilidade de licitação e o custo vai ficar muito maior para o cidadão na ponta e o sistema também não vai dar conta, né? O nosso SUS é amplo, é universal e a gente está vendo na pandemia e o quanto foi importante a gente ter isso fechado na Constituição, mas ao mesmo tempo o cobertor é curto, né? E na verdade, então, André, eu acho que essa questão da saúde pública no país é uma boa referência para a gente discutir, especialmente em tempos de pandemia, né? Muitas vezes a determinação judicial de forma isolada para o José, para a Maria, para o Paulo, isso soma um montante tão relevante que acaba comprometendo o próprio orçamento de saúde pública e comprometendo aquelas pessoas que tinham um atendimento com aquele remédio autorizado, porque o dinheiro não dá para comprar aquele que já estava na lista, né? Porque veio uma determinação judicial, porque houve uma contratação com inexigibilidade de licitação, muitas vezes por um patamar, por um valor que compromete a prestação do serviço de saúde de uma forma geral. Nós tivemos a situação, um dado momento, em que as decisões judiciais de saúde comprometiam cerca de 50% do orçamento de saúde de um ente público. Quer dizer, isso efetivamente torna ineficaz a própria prestação do serviço, enquanto ações coordenadas, enquanto um trabalho de atuação conjunta, Ministério Público, magistratura e poder público pode trazer um resultado muito mais eficiente, né? Vamos incluir esse serviço na lista, vamos licitar, vamos contratar e vamos colocar isso dentro de um padrão de preço, inclusive, compatível com aquele praticado no mercado. Então, acho que é fundamental entender que esse ativismo, ele tem bons resultados, eu não tenho dúvida quanto a isso, eu acho que ele teve um papel fundamental pós-88, ele traz bons resultados, mas tem que ser feito de forma criteriosa, de forma cuidadosa, com parâmetros objetivos. E acho que o senhor foi muito feliz quando disse, olha, eu preciso de um laudo médico, eu preciso de um laudo de um engenheiro, eu preciso de um laudo de um profissional da área que me dê respaldo. A gente vivenciou muito essa questão do ativismo em tempos de pandemia, né? E essa foi uma discussão nacionalmente consolidada no que diz respeito à prestação de serviço de saúde, ao medicamento a ser prestado, ao leito de UTI e a todo o controle com lockdown, com fecho
fecha com abre, quer dizer, o ativismo judicial apareceu muito nesse tempo de pandemia, e aqui eu não estou a dizer que o caminho A ou o caminho B são corretos, mas é dizer qual é o limite que tem o magistrado para intervir nesse tipo de medida, né? Ele tem elementos suficientes para tomar a decisão? Esses elementos são indispensáveis ou ele pode simplesmente por sua convicção fazê-lo? Acho que essa é a grande pergunta. Assim, como a senhora colocou, eu acho que a gente tem que ter uma estratégia inteligente de todos esses órgãos, conversando constantemente, porque a OAB, o Ministério Público, a Defensoria, todos fazem parte de um grande sistema de justiça. E, nesse momento, o Poder Judiciário é representado por esse sistema de justiça que começam os embates com o Poder Executivo, sobretudo, né? Mas, ao mesmo tempo, na hora de resolver esses problemas que são pontuais, mas a gente está tendo uma crise, né? Uma crise do excesso de judicialização, a gente tem que parar, olha, peraí, não adianta só a gente ficar recebendo a todo custo todo tipo de processo e não ter um filtro, e não ter uma forma de dialogar, seja por uma Câmara de Saúde, seja por uma comissão técnica dos processos repetitivos, dos processos de grandes litigantes, para falar, olha, nesse ponto aqui não está solucionando, não está resolvendo. Então, o magistrado vai remeter o seu processo para aquele órgão para a gente poder fazer essa conversa. Lógico que não naqueles casos que sejam de extrema urgência, mas, ao mesmo tempo, a questão, por exemplo, dos leitos de UTI, né, na pandemia. Como que eu dou um leito de UTI para uma pessoa, sendo que lá já está faltando a UTI e os médicos falam para a gente, eu estou cumprindo a decisão do senhor, mas eu estou tirando uma pessoa que estava no leito morrendo da mesma forma, e essa pessoa que você está encaminhando não está regulada, e agora a gente vai colocar essa outra, sendo que não foi feita nenhuma avaliação se quem está em melhores condições. Então, isso me dá até um calafrio, André, a dizer que você pula a fila, né? Você tinha lá uma pessoa que já estava na fila esperando para ocupar o leito e vem o outro. Não que o outro não tenha direito, ele também tem direito, mas a questão é que eu preciso ter uma organização, eu preciso ter uma fila de prioridades. E essa fila tem que ser compreendida por todos os atores de justiça, né? Nós não somos, não é magistrado, membro do MP, advogado, nós somos todos atores de justiça, quer dizer, para a efetivação da justiça. Então, é preciso que esse diálogo aconteça. Eu acho que esse seu exemplo foi maravilhoso, assim, mostrar o quanto a gente precisa se preocupar com uma sequência, com uma atuação do médico competente, daquele que está lá prestando o serviço efetivamente. Eu acho que muito feliz essa sua colocação. E até o próprio médico, né? Não pode ser aquele médico isolado, amigo da parte, amigo do cliente, que vai dar um laudo falando que tem que fazer um tratamento em São Paulo, no Sírio-Libanês, né? Tem que ser uma coisa que seja viável e conversa com toda a entidade médica, com os planos, com o SUS, né, e com o governo de forma geral. E nisso a gente tem que sentar na mesa todo mundo para conversar de forma constante, os tribunais. E é para isso que eu acho que existem, né, órgãos como o CNMP, o CNJ, para ter essa política pública geral, sem aquele fechamento só de órgão correcional, mas para desenhar um modelo brasileiro que vai repercutir positivamente para toda a sociedade. É isso que a sociedade espera da gente, né? Porque é muito fácil a gente trabalhar cada vez mais, e na pandemia, com o home office. Eu acho que nunca foi tão despachado, a gente está tendo prejuízo de audiências, mas os processos com a digitalização estão vindo cada vez mais, e mesmo assim muita gente reclamando por que demora tanto o Poder Judiciário, porque são inúmeras circunstâncias que fazem com que o processo seja moroso. Então, a gente tem que descobrir, são realmente os gargalos para a gente parar de enxugar gelo, né? Mas, ao mesmo tempo, questões que envolvem outras questões ativistas, né? Até muito pouco tempo atrás, quando eu entrei na magistratura, cerca de 13, 14 anos, um juiz desse uma decisão interditando uma obra, interditando uma rodovia toda esburacada, um presídio, né? Era tido pelo tribunal como o juiz quer aparecer, o juiz está fazendo isso por uma questão pessoal, para ter mídia, e hoje é plenamente normal. O que não pode como eu disse inicialmente, ter uma conotação pessoal entre duas escolhas possíveis. Um administrador num determinado município pinta o seu município todo de verde porque é a cor do seu partido. Então, aquilo ali está caracterizando uma indicação eleitoral para sensibilizar os eleitores da cidade, para gerar aquele insight inconsciente. Isso é uma coisa que vai ser coibido pelo promotor com a sua ação diligente. E a omissão também é um ativismo judicial,
a gente está discutindo hoje em dia na mídia nacional aí, inquéritos que estão parados desde 2011, 2012, não pode determinada gestão deixar o inquérito parado, mas ao mesmo tempo, na pré-eleição, muitas questões não podem ser levadas só dias antes da eleição para não se interferir devidamente num processo eleitoral. Então, nenhum crime pode deixar de ser colocado em pauta para não correr a prescrição, que aí todo mundo tem que ter diligência, porque a omissão também é uma forma de ativismo negativo, né? E a sociedade também espera essa objetividade da gente, mas ao mesmo tempo eu não posso ter a voluntariedade de falar, não, eu não gosto da cor laranja, então o executivo tem que pintar o município, os postes, o meio-fio, tudo de azul, porque eu gosto de azul. Então, é o voluntarismo que não pode. É não eu acreditar que o remédio seja um remédio que eu acho que a minha avó forneceu. A minha religião não pode levá-la para a decisão judicial que o Estado é laico. Né? Eu já tive decisões pessoais que, na minha concepção religiosa, eu ficava extremamente incomodado mesmo de ter que dar uma decisão X ou Y. Mas eu não tinha outra alternativa. A alternativa minha tem que ser a de conformar o que é o direito, que é a jurisprudência, o que os tribunais superiores já colocaram como precedentes, as súmulas vinculantes, né? Porque senão a gente vai criar um estado de insegurança jurídica. Doutor André, a verdade é que as convicções pessoais, ideológicas, políticas não podem interferir na atuação funcional do magistrado. É verdade que tanto dentro do Ministério Público quanto o magistrado, muitas vezes o desejo dele enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto brasileiro, se confunde com a função pública que ele exerce, e isso, sem dúvida alguma, há uma confusão de vontades, né? Mas ele não pode se afastar do que a norma, do que o direito estabelece para cumprir as suas convicções pessoais. Eu acho que esse é o grande cuidado no ativismo judicial. Eu acho que o senhor colocou algumas considerações importantes. Primeiro, o pintar de verde, né? Até parece que o artigo 37, parágrafo 1º, nem está escrito no texto constitucional, né? Quer dizer, é o prestar informações no caráter educativo, informativo, de orientação social, não podendo, né, criar nomes, símbolos ou imagens que representem promoção pessoal. Então, está na Constituição, é expresso e parece que ignoram. Uma outra questão que eu acho importante que o senhor colocou é dizer assim, olha, eu não posso trabalhar de acordo com a maré, com a gestão. Eu tenho um inquérito, ele tem que andar independentemente da gestão A ou da gestão B. E eu não posso utilizar esses instrumentos, eu digo ferramentas de trabalho, como inquérito, como ação judicial e assim por diante, como instrumentos para interferir no processo eleitoral, no processo político do nosso país. Quer dizer, a função do membro do Ministério Público ou do magistrado ou dos atores desse sistema de justiça, eu não posso comprometer com essas ferramentas o sistema democrático de eleição. É claro que o crime tem que ser combatido, sem dúvida alguma, mas eu guardo o inquérito e fico esperando aquele momento especial para que ele saia da gaveta, isso efetivamente não pode acontecer. Quer dizer, a atuação funcional, ela não pode acontecer de acordo com os interesses, sejam políticos, sejam institucionais. Eu acho que isso é muito importante. Então, André, fico muito feliz com suas considerações, né? Acho que foram brilhantes as suas colocações, a colocar a reflexão a toda a atuação da comunidade jurídica no que diz respeito ao seu papel funcional, o seu dever funcional no cumprimento do texto constitucional, no cumprimento da medida de justiça. Então, a gente já está encerrando, nós temos 2 minutinhos para encerrar o nosso bate-papo e eu queria lhe passar a palavra para suas considerações finais, para suas colocações finais. E desde já agradecer a sua participação no nosso Em Pauta de hoje. Muito obrigado, professora. Então, eu acho que, resumindo, as pessoas confundem Estado democrático de direito com regra da maioria. A gente não vive numa regra da maioria. A regra da maioria, ela conforma uma parte do Estado democrático de direito com a colocação dos direitos fundamentais. Então, para isso que existe o Poder Judiciário, o seu papel também é contra-majoritário. Muitos autores internacionais, Bickel, Waldron, vários outros autores, colocam essa questão. E que é importante o magistrado fazer esse contraponto, porque, como o Barroso coloca, se tiverem 10 judeus numa sala, eles não estão autorizados a jogar pela janela 2 católicos, ou vice-versa, né? E os direitos fundamentais, eles têm que ser efetivados nesse sentido. E o Poder Judiciário tem que ter a deferência necessária para com os demais poderes. Olha, nisso aqui eu estou extravasando, nisso aqui eu não posso adentrar, mas ao mesmo tempo tem o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, que a gente não pode ter uma não decisão,
né? A gente tem que entregar uma prestação jurisdicional, mas com os cuidados necessários desses limites, que os princípios da Constituição nos dão essa baliza, né? E eu acho que o ativismo ele deve existir sim, mas de uma forma moderada, e a nossa baliza é a própria Constituição, né? Tem até um texto que eu gostaria só de ler para encerrar, que é muito sábio do nosso patrono Rui Barbosa. As boas instituições hão de conservar-se melhorando-se, como as boas construções, refazendo os estragos do tempo e acomodando-se, com o correr dele, aos novos hábitos e às novas exigências dos seus sucessivos habitadores. Então, a gente tem que ter essa noção de que a gente está no cargo para fazer o melhor dele e para conversar com as demais instituições sem querer heroísmo, sem querer protagonismo por si só, mas fazendo aquele papel que o processo exige da gente, que a sociedade exige da gente. Meu muito obrigado, professora. Olha, doutor André, eu gostaria muito de agradecer a sua participação no nosso Em Pauta de hoje. Acho que trouxe inúmeras reflexões e pontos importantes para todos os operadores do direito. Então, doutor André, muito obrigada pela sua presença. Lembrando que o nosso Em Pauta de hoje discutiu, então, a atuação funcional do Ministério Público na perspectiva do ativismo judicial, a atuação da magistratura, a atuação dos atores, então, do sistema de justiça diante do ativismo judicial. Nosso Em Pauta de hoje agradece a presença, então, do doutor André Reis Lacerda. Obrigada por estar conosco, magistrado no Tribunal de Justiça de Goiás. Então, André, muito obrigada. Lembrando que o nosso Em Pauta acontece todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, em curtas edições, discutindo temas importantes através do canal do YouTube e do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação, nosso membro auxiliar Dani Salles, a Olga, o Vladimir, os nossos colaboradores, agradecer ainda a equipe de TI, a equipe de assessoria de imprensa e toda a equipe do Conselho Nacional do Ministério Público que vem nos ajudando na realização desse nosso programa. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, que nos assistiram e até a próxima semana. Até mais. Obrigado.